senhora recebeu essas declarações, né? Elas aumentam a segurança para que a senhora possa desenvolver o projeto que levou ao Ministério? Se nós ouvirmos com atenção a fala do presidente Lula, primeiro, o que ele já havia colocado em outras decisões, todo o ministério ele expressa uma composição das forças políticas que elegeram o presidente ou que acho que não se uniram para elegê-lo, mas que passam a apoiá-lo e precisamos desse apoio, né? Eu acho que o governo precisa, sem dúvida, desse apoio, mas que no meu caso a escolha se deu pelo trabalho realizado na Fiocruz no enfrentamento à pandemia de Covid-19. E também ele sempre coloca que queria ter uma ministra mulher, já marcando uma posição desse ministério do governo Lula com mais presença de mulheres, né? Somos 11 ministras e agora com a saída, né, possível, enfim, da ministra Dani, mas de fato é o maior número de mulheres que tivemos e também com as presidentas da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Então, a questão de ser mulher também era uma referência e de ser uma pessoa voltada para o SUS, né? Uma pessoa comprometida com o SUS. Então, Sakamoto, o que eu vejo com muita clareza é que essa é uma mensagem que já estava colocada desde o início, e à medida que, como ministra da Saúde, num trabalho muito intenso da equipe do Ministério, mas também um trabalho interministerial para muitas ações, como hoje foi o caso da ação com o Ministério da Educação, a ideia de que o Ministério da Saúde realmente voltou para coordenar as ações do SUS. Nós estávamos sem essa coordenação. Mas há também na fala do presidente uma mensagem clara de que a minha participação no Ministério ela se deve à visão de uma missão, né, que é uma missão de fortalecer o SUS, de fortalecer os programas para as pessoas em situação mais vulnerável, e aí a relação dos programas na saúde com outros programas sociais, como é o caso do Bolsa Família, né? Portanto, eu diria assim, eu não estava me sentindo insegura, apesar de não ser cômoda a situação de uma exposição. Acrescento a isso o fato da questão de gênero, que sem dúvida sempre conta na forma como não só eu, mas minhas colegas, mulheres do Ministério, somos expostas de uma maneira, a meu ver, indevida, né, nessa comunicação em torno de possíveis saídas do Ministério. É treta antiga, não é de agora, as duas já quebraram pau, inclusive em outros momentos, né? A Carla Zambelli, ela ganha, ela tá num momento ruim, tá num momento complicado, até porque se a Polícia Federal mostrar que aquelas denúncias do hacker, né, do Walter Delgatti Neto, são reais, são verdade, né, de que realmente que a parlamentar financiou ele para cometer uma série de irregularidades, para tentar invadir urna eletrônica, para invadir celular do Alexandre de Moraes, de outros ministros do STF, para tentar invadir o Tribunal Superior Eleitoral, o Conselho Nacional de Justiça, tudo isso, se isso ficar aprovado, não só ela perde o mandato, né, como ela vai presa, né? Como ela vai presa, né? O Walter Delgatti ele teria feito essa denúncia exatamente por conta de medo de ser vítima de uma queima de arquivo, né? Segundo ele. Então, o que acontece é que está todo mundo discutindo isso nos últimos dias, né? E a Carla Zambelli, ela também é uma pessoa que está na mira do corpo, por muito menos outros deputados e outros parlamentares acabam perdendo o mandato ou acabam sendo presos. Né? O que a Carla Zambelli fez, se isso ficar comprovado, né, é um golpismo muito do Rastaquela. Aí a Joyce Hasselmann veio a público, aproveitou também para fazer a crítica à antiga aliada e hoje rival, e a Carla Zambelli respondeu, dando aquele Hadouken também. Por quê? Porque falou assim: olha, você não se reelegeu, amiga. E a Carla Zambelli foi a segunda mais votada, apenas atrás de Guilherme Boulos aqui em São Paulo. Né? Só que a Carla Zambelli não está nos seus melhores dias com o bolsonarismo. Desde que, no ano passado, vamos lembrar, um dia antes da eleição do segundo turno, a Carla Zambelli saiu correndo com uma arma
pelas ruas dos Jardins, bairro nobre de São Paulo. Depois de ter discutido com o eleitor de Lula, saiu correndo atrás desse eleitor de Lula, né, pelas ruas. Houve uma das pessoas que estavam com ela, não era ela, uma das pessoas atirou para o alto, tudo, gerou umas cenas que ficaram circulando, né, um dia antes da eleição, e uma parte do bolsonarismo acha que isso ajudou ao bolsonarismo perder voto, porque afinal de contas, né, andando na rua com uma arma no momento que tem um monte de gente, família, criança, gato, papagaio, cachorro, então o pessoal ficou assustado com aquilo, falou, pô, isso é o bolsonarismo, né? Então o bolsonarismo entregou para, falou, olha, ela e o Roberto Jefferson ajudaram o Bolsonaro a perder votos, vamos lembrar que a diferença para o Lula foi muito pequena, né? Então é uma briga antiga, né? Mas neste momento, Carla Zambelli está na mira, né? E vamos ver o que vai acontecer, cenas do próximo capítulo com relação a essas denúncias contra ela feitas pelo hacker. Tá até sumida, né? Tenho sentido a Carla Zambelli bem reclusa, né? Acredito que por conta de tudo isso mesmo, né, Sakamoto? Ela perdeu apoio, ela perde apoio, ela não está com um apoio grande por parte do bolsonarismo, né? Teve já colegas que falaram, deram um texto falando que ela está um nível meio espanta-rodinha na Câmara, o pessoal não está querendo muito ter a sua imagem associada a ela, porque ela está no momento radioativo mesmo, né? São muitas denúncias contra ela, né? Depois de um momento que ela já teve uma dificuldade com o bolsonarismo, dado esse comportamento dela na reta final das eleições, ela queria ajudar o Bolsonaro, acabou prejudicando, e ao mesmo tempo é interessante, Diego, porque ela teve uma boa votação, ela teve uma votação expressiva, né? É quase 1 milhão de votos, então você tem uma votação importante dela, mas que essa votação pode acabar não valendo de nada, caso ela seja condenada e eventualmente presa por conta disso. Há muita gente na oposição, inclusive, eu já falei com deputados que apostam que ela vai presa em algum momento por conta de alguma das várias coisas que ela fez e que atingiu a democracia. Gente, vamos dar uma passada no nosso site. Tem aí notícia que eu quero compartilhar. Infelizmente, a notícia é triste. Mulher e 2 crianças morrem num incêndio no Rio Grande do Sul, o município em que uma pessoa já havia morrido em razão da passagem de um ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul. Estou falando de Rio Grande. Teve mais 3 vítimas em uma ocorrência que pode ter sido causada indiretamente pelo fenômeno, né? Uma mulher de 27 anos e 2 crianças de 2 anos morreram no incêndio possivelmente causado por uma vela acesa em razão da falta de energia elétrica no bairro São Miguel. Segundo a Prefeitura de Rio Grande, seriam mãe, filho e um vizinho. Eles não teriam conseguido sair do quarto em meio às chamas. Outras 2 crianças de 7 anos foram socorridas por policiais militares. Na véspera, um homem de 68 anos morreu ao ser atingido dentro de casa pela queda de uma árvore em outro bairro também da mesma cidade. Infelizmente, tragédia e consequências prováveis do ciclone que passou aí principalmente pelo sul e pelo sudeste do Brasil. Uau.